Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar então sobre a economia e a industrialização do nosso país, do Brasil. Então vamos ver o processo histórico de como isso aí aconteceu, ok? Muito bem, então para refletir aqui então, olha só, você sabe qual é a diferença então entre o processo de industrialização no Brasil e o que aconteceu nos países desenvolvidos, né? Sabe qual é a diferença disso daí? Nós vamos também responder a essa pergunta aqui. Muito bem, então o primeiro período então, que houve o processo de industrialização do Brasil foi desde lá o Brasil colonial, né? Foi de 1500 até 1808. O que aconteceu nesse período? O Brasil não tinha indústrias praticamente, só tinha ali então, por exemplo, né, os engenhos de cana-de-açúcar, né, para depois levar açúcar, mascavo e assim por diante para a Europa. E por quê? Porque Portugal, né, era o país colonizador e só permitia ter esse tipo de indústria, não tinha outros tipos de indústrias no nosso país. Bom, o segundo período então foi de 1808 até 1930. E o que aconteceu nesse período? Nesse período então, houve a chegada da família real portuguesa, né, em 1808, e o Brasil então passou com o tempo a ter então a implantação de algumas indústrias, né, como por exemplo, algumas indústrias de base, né? E, mesmo assim, teve um tal do protecionismo econômico, que é quando um país protege os seus produtos internos contra os produtos de fora, né? Taxando esses produtos para entrar no nosso mercado interno. Muito bem. Então, houve, então, por exemplo, a criação de indústrias para a exploração de recursos minerais, como o ferro, por exemplo, a produção de calçados, a produção de tecidos e alimentos também, ok? Esse foi, então, o segundo período. Aqui tem algumas fotos, então, do terceiro período. O que aconteceu nesse terceiro período? Olha só, criação, por exemplo, da Companhia Siderúrgica Nacional, durante o governo Getúlio Vargas. Então, está aqui, por exemplo, a foto de Getúlio Vargas, que é uma companhia que transforma os recursos minerais que a Vale do Rio Doce, que foi criada, explorava da natureza, como o manganês, o ferro e também a bauxita, por exemplo. Também houve melhorias nos meios de transportes, né? Por exemplo, para ter o transporte dos minérios, precisaria de ferrovias, então isso foi melhorado. E também a criação da Petrobras, para poder mover os trens, os carros, né, assim por diante, que já tinham até então, foi criada então a indústria de petróleo no nosso país. E finalizando ali a criação de leis trabalhistas, tá bom? As leis trabalhistas para melhorar, por exemplo, a questão da relação de trabalho nas indústrias, como por exemplo a carteira assinada, por exemplo ali o 13º salário. Muito bem. E teve o quarto período aqui, que foi o período do governo Juscelino Kubitschek, que investiu mais ainda pesadamente em rodovias, né? A base dele foi investir principalmente em rodovias, porque durante o período dele houve um forte investimento em indústrias automobilísticas. Então os carros precisam de rodovias, caminhões precisam de rodovias. Então isso aí marcou esse período. Além de outros investimentos, né, em outras infraestruturas também. Muito bem. E, por exemplo, foi atraído então, por exemplo, a fábrica aí da Fiat ao Brasil, a fábrica da Volkswagen e assim por diante. Mas também indústrias químicas, farmacêuticas, eletrônicas e assim por diante. Bom, aí atualmente, como é que está o Brasil, né? Ele tem um forte crescimento do desenvolvimento industrial. O Brasil hoje já é um país industrializado, porém ainda não é um país desenvolvido, somos um país emergente. Mas ainda somos dependentes economicamente de outros países, né? A tecnologia vem de fora no geral. Já temos tecnologias internas, mas ainda precisamos desenvolver mais ainda as tecnologias no nosso país, ok? E os desafios que enfrentamos é de minimizar aos poucos, né, essa dependência econômica que temos de outros países, né? E também de tecnologia. E isso o Brasil vem investindo aí forte também com o Ministério da Ciência e Tecnologia para diminuir então essa diferença que temos de praticamente um século entre a industrialização brasileira e as outras de outros países, ok? E aqui só para finalizar então temos um mapa de onde se concentra a maior parte da industrialização no Brasil. Então na região sudeste principalmente, na sul e pontualmente algumas regiões do nordeste e em Manaus, por exemplo, ok? Então, o que nós vimos então nesse vídeo? Nós vimos então que houve um processo histórico do desenvolvimento da economia e da indústria do nosso país. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o nosso próximo encontro.